O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de uma tentativa de assassinato na província de Cañar. Ontem, um veículo oficial foi atingido por pedras e tiros enquanto ele estava se dirigindo para um evento a respeito de uma obra de saneamento. O governo confirmou que Noboa está ileso e detalhou a prisão de 5 envolvidos até agora, apesar das investigações estarem em curso. A acusação sobre eles é a seguinte: terrorismo, tentativa de homicídio. Segundo as autoridades, o ataque envolveu cerca de 500 pessoas, e isso é o que impressiona. Pelas redes sociais, a presidência do Equador divulgou um vídeo do ocorrido. Vamos conferir. No sigan los malos ejemplos como los que en el camino nos querían parar para que no esté yo presente en este evento con ustedes y trataron de agredirnos. Esas agresiones no se aceptan en el Nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. Y trabajo todos los días para que poder darle a cada uno de ustedes mayores oportunidades, para que ustedes tengan un mejor futuro, y no vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que nosotros trabajemos por ustedes. Muchas gracias. Muito bem, uma breve errata, não era um vídeo do momento, mas um vídeo do pronunciamento do presidente equatoriano Daniel Noboa, logo depois então. A gente também teve aí alguns dos pronunciamentos que vieram oficiais do governo do Equador. Esse é um deles, conforme vem o seguinte da presidência. Nessa manhã, em Cañar, a caravana presidencial sofreu ataques violentos, obedecendo ordens de radicalização. Tentaram impedir, por força, a entrega de obras destinadas a melhorar a vida de comunidades na província. Atacaram a integridade do presidente Daniel Noboa e a vida de civis que se transportavam nas mesmas. Rechaçamos essa maneira enfática de atos violentos. Pedras foram também atiradas pelos transeuntes, então, contra o comboio, e a presidência também, os oficiais registraram que houve tiros contra os carros. Uma coisa que não acontece no vácuo, após uma onda de violência política, que ainda parece se alastrar pelo mundo, ter envolvido atentados quanto a chefes de Estado. A gente coloca aí, se a gente voltar lá atrás em 2018, até o ex-presidente brasileiro, durante campanha, Jair Bolsonaro, sofreu uma facada em Juiz de Fora. Depois Shinzo Abe, 2022 no Japão, Fernando Villavicencio, 2023 também no Equador, Miguel Uribe, 2024, melhor dizendo, Miguel Uribe em 2025, senador colombiano, e Donald Trump em 2024, com, claro, o tiro que acabou passando de raspão na orelha dele, mas também outras tentativas de assassinato ao longo da campanha, e mais recentemente, o ícone jovem da política conservadora nos Estados Unidos, ainda mês passado, coisa de um mês atrás, Charlie Kirk. Mas ainda, passando do contexto de uma tensão política global, a gente leva isso para a tensão política no Equador. Isso também ocorre num momento de intensificação das tensões sociais, de protestos e manifestações pelo país, que passou a ser, de muitas formas, o epicentro de organizações criminosas transnacionais. E isso é parte desse contexto. Mais alguns adendos antes da gente prosseguir para isso quanto ao atentado. Enquanto as coisas seguem sendo estudadas, enquanto se busca ainda entender quem de fato cometeu isso, apesar de 5 pessoas já estarem detidas, enquanto se busca entender como a coisa se desdobrou, os protestos nos quais o atentado aconteceu eram de uma organização indígena no Equador, mas o presidente Daniel Noboa disse que eles estavam agindo como uma fachada para grupos criminosos, incluindo transnacionais, como, por exemplo, a gangue venezuelana Tren de Aragua. A gente vai trazer o que se sabe sobre isso em instantes. Continuando o contexto, para que você entenda também o que se passa no Equador no momento. Isso acontece enquanto o país passou a ser o epicentro de organizações criminosas transnacionais. O palco maior desse combate é o porto da maior cidade do Equador, o porto de Guayaquil. Vamos entender isso. Então, os manifestantes estavam se liberando. O contexto... um instante, pessoal. Eu confiro aqui nas minhas notas, parece que a gente tem coisa de última hora. Não, tudo tranquilo por enquanto, então. Vamos seguir. É o contexto de uma manifestação liderada pela principal organização indígena do país, a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, ou CONAIE, negou envolvimento na violência essa organização e acusou o governo de repressão policial. Noboa disse que, como a gente falava, o Tren de Aragua, organização criminosa venezuelana, estaria por trás do que aconteceu, enquanto o país enfrenta o que ele chamou de atos de terrorismo disfarçados de protesto. Essa declaração também foi vista como um alerta quanto ao papel do movimento indígena com um suposto laço ao crime organizado, coisa que o governo equatoriano, então, investiga nesse momento. Se a gente falava do porto de Guayaquil, a gente tem aqui uma coisa para trazer à tona. Esse é um mapa, então, do Equador, no qual vocês conseguem conferir no porto de Guayaquil uma estimativa de 22 organizações criminosas operando na região. 22. Conforme, desde 2022, quando estimativas apontavam uma grande concentração do tráfico internacional de drogas na Venezuela,
Isso parece ter mudado de certa forma, segundo estimativas recentes, com uma grande quantidade da exportação passando também via organizações de crime organizado da Venezuela, como a própria Tren de Aragua, para o porto de Guayaquil. Uma coisa que tem implicações para o crime organizado não só de forma local, mas regional, expandindo-se por toda a América Latina. 22 organizações criminosas, afinal de contas, é coisa. E envolve fornecedores que vão em redes desde Colômbia até Brasil. Uma coisa que também muda as rotas tradicionais de narcotráfico, quanto aos Estados Unidos e quanto a outros países, passando muitas vezes evitando o lado atlântico do Equador e passando pelo lado do Oceano Pacífico. Aí então o registro quanto ao porto de Guayaquil. O presidente Daniel Noboa, diante desse contexto, onde concentravam-se essas organizações criminosas por ali, tem declarado guerra ao crime organizado, e a plataforma de campanha dele foi a respeito disso. Por isso, quando ele acusa uma organização como o Tren de Aragua de estar envolvida numa tentativa que atenta contra a sua vida, isso vem no contexto de uma campanha contra a criminalidade exercida pelo seu governo, até anteriormente já discutindo com a possibilidade de que os americanos se envolvessem nisso. Isso é um relatório da Inside Crime, talvez um dos principais think tanks a respeito do assunto, falando atrás das grades, além de controle, a queda das prisões do Equador e a ascensão das suas máfias, que fala de um sistema prisional que desmoronou e permitiu que o crime organizado continuasse atuando e se comunicando dali por detrás. É uma situação onde, quando ele se elegeu, a gente passava por casos específicos que davam um diagnóstico de um panorama mais amplo. Uma situação onde os casos de homicídio disparavam vertiginosamente. A tentativa de fazer uma bucalização do país é aquela na qual esse atentado acontece. A gente aguarda para ver mais detalhes conforme a investigação se desdobra.